Estado brasileiro é condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, OEA, pela execução do advogado Gabriel Pimenta em 1982. A sentença unânime foi anunciada na última terça-feira. Isso é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com a Helena Rocha, do Centro pela Justiça e o Direito Internacional, CEGIL. O CEGIL é um dos representantes da família Pimenta na Corte Interamericana. Olá, seja bem-vinda. Todos e todas, um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite. Nós aqui agradecemos. E, Helena, antes da gente falar exatamente dessa decisão, né, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, vamos falar um pouquinho sobre a história do Gabriel Pimenta, né? Era um advogado, não é isso? Do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Marabá, no Pará, foi representante da Comissão Pastoral da Terra. Conta um pouquinho mais sobre a atuação dele e exatamente como se deu esse assassinato. Perfeito. Não, o Gabriel era um jovem advogado, né, que tinha iniciado uma carreira ainda no setor corporativo e decidiu abandonar tudo para ir para o norte do país e trabalhar pelo que acreditava que poderia ser a melhor forma de contribuir para o país no momento em que a gente estava na transição, né, ou no final da ditadura e ainda precisando de pessoas que trabalhassem pelos direitos das pessoas que estavam em maior vulnerabilidade. Então, ele vai ao norte do país, inicia seu trabalho na CPT, depois vai para o Sindicato de Trabalhadores Rurais de Marabá e ele consegue, ele desenvolve vários trabalhos, não só na defesa dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, mas também na organização dos trabalhadores por meio de sindicatos, por meio de associações de trabalhadores naquela região. Mas tem um trabalho específico, uma vitória específica dele, que os colegas da CPT, que são nossos competicionários no Pará, falam ainda hoje, que é inédita, que foi ele ter conseguido o retorno de vários trabalhadores que tinham sido retirados de suas terras na região de Pau Seco, que era uma região ali pertinho de Marabá, contra o interesse, então, de diversos latifundiários. E essa vitória na justiça do reassentamento desses trabalhadores é que cria um clima maior de ameaça, ele começa a sofrer várias ameaças, notifica essas ameaças, mas nada é feito até que, infelizmente, num dia, quando ele estava saindo de uma reunião política, ele é assassinado pelas costas, né, a princípio, pelo que identificavam como 2 executores e mais uma pessoa no carro. Exato, e isso aconteceu assim, à luz do dia, né, na rua mesmo, diante aí da certeza de impunidade, né, Helena? Exatamente, no meio da rua, ele saindo dessa reunião, acompanhado de pessoas, ou seja, com testemunhas, né, e uma demonstração evidente de que esse era um crime possível e que ficaria impune, né? Como é a regra, era a regra e continua sendo a regra, infelizmente, né, em relação às violências e assassinatos de pessoas defensoras no Brasil. Agora vamos falar da sentença, né, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, 40 anos depois, né, dessa execução do Gabriel Pimenta. Inclusive, nessa sentença, o que a gente leu aqui, né, é que considerou, né, uma grave falência do Estado nas investigações sobre a morte violenta, né, do Gabriel Salles Pimenta e pela situação de absoluta impunidade em que se encontra o homicídio na atualidade. Eu estou pegando apenas um trecho aqui dessa sentença para você comentar. Eu quero saber como é que você avalia, né, esse resultado, enfim, depois de 40 anos, e, enfim, queria que você analisasse também todo o processo, como foi difícil, né, para a família, para os advogados conseguirem essa justiça para o caso do Gabriel Pimenta. Eu acho que é importante que a gente fale que um caso só chega a um sistema internacional, como a Comissão e a Corte Interamericana, normalmente quando não obtém uma resposta no âmbito interno. Então, aqui a gente
né? A CPT e o CEGIL encaminham essa denúncia internacional em 2006, mas quando, né, já tinha muito tempo de tramitação interna sem uma resposta do Estado brasileiro. Ao contrário, né, durante todo o procedimento, né, penal no Brasil, o que a gente vê são falhas graves que demonstram relações de poderes entre o latifúndio e o poder judiciário naquela região, que impactaram imensamente a forma como foi administrada a justiça no caso do Gabriel Pimenta, e mesmo em face a todas essas dificuldades, a família sempre lutou por justiça. Né? Ela constituiu assistente de acusação, ela participou do processo ativamente. Quando o processo prescreve, né, em 2006, eles vão e tentam reverter isso, questionando os atos do Poder Judiciário no âmbito do processo, fazem isso na Corregedoria, fazem isso no CNJ e não obtêm resposta. Né? Então, foi uma luta incessante, né, dessa família, tentando buscar verdade e justiça para o assassinato do Gabriel, né, que finalmente veio, 40 anos depois, como você disse, nessa sentença da Corte Interamericana. Então, eu vejo ela não só histórica no que ela representa e o que ela diz, mas também numa reparação importante para a família, que depois de 40 anos, finalmente, obtém um resultado positivo. Essa família, né, enfrentou aí um verdadeiro suplício, né, em relação a essas falhas graves aí no processo do caso do Gabriel Pimenta, como você citou, falhas graves. 3 homens foram identificados como supostos autores do homicídio, não é isso? E aí eu gostaria que você falasse, enfim, de outros detalhes dessas falhas graves. Você já citou algumas, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o absurdo, né, de que foi esse caso do Gabriel Pimenta aqui no Brasil. Bem, a gente tinha, a princípio, identificados 2 executores, que eram pistoleiros conhecidos na região de Marabá, que foram, logo em seguida do assassinato, identificados como, né, pessoas que estavam dentro do carro que estacionou ao lado de onde estava Gabriel, executaram os disparos, e mais uma terceira pessoa que havia sido identificado como um fazendeiro da região, e era uma pessoa muito influente, não só na região, mas que era irmão de governador e tinha, de outro estado, e que tinha influências políticas em todo o país. Né? A gente via não só esse suposto mandante, como também o seu irmão, né, frequentemente na companhia de grandes políticos nacionais, inclusive do então presidente da República. Enquanto isso, nós tínhamos mandatos de prisão emitidos contra ele que não eram cumpridos porque supostamente não localizavam essa pessoa. Né? Então, o que a gente vê é uma inércia, mas que eu falo que não é uma inércia somente negligente ou somente omissiva por parte do Estado, mas eu chamo de uma conivência. Né? Era uma conivência do Poder Judiciário com o que tinha sido feito com o Gabriel, né? De dizer, esse crime é um crime que não precisa ser investigado, até porque não interessava a quem estava no poder investigar o que tinha acontecido com o Gabriel. E ao longo do processo a gente tem vários outros problemas. A gente tem queima de arquivo, a gente tem ameaças testemunhas, a gente tem pessoas que deixam, né, que a gente não sabe para onde foram, que desapareceram ao longo, que eram testemunhas importantes ao longo do processo. A gente tem problemas de parcialidade dentro dos cartórios no Poder Judiciário, porque as pessoas que eram responsáveis pelos cartórios naquela região eram da família do suposto mandante. Então, e sem contar os longos períodos de total inércia, né, do Poder Judiciário, que não fazia nada e deixava o caso paralisado, né, no que a gente chama de uma clara tentativa de construir uma prescrição. Né? Então, esse caso, quando ele prescreve, o que a gente argumentou no processo, né, a partir de perícias e tudo mais, é que essa prescrição ela não foi um acaso dentro do processo, ela foi uma construção que foi iniciada, né, desde o início, para que a finalização fosse a impunidade em relação ao assassinato do Gabriel.
Eu estava lendo, inclusive, no site do professor Rogério Almeida, né, lá do Pará, que ele diz que o Nelito Cardoso, que era o irmão do ex-governador de Minas Gerais, Newton Cardoso, na época, né, participou, né, estaria aí justamente por trás aí desse assassinato em 1982. Enfim, são governantes, né, que estão atuando exatamente contra ativistas de direitos humanos. E a gente puxa, né, esse caso também, né, Helena, para a atualidade, e a gente continua tendo assassinatos de ativistas, enfim, na Amazônia, enfim, no Brasil inteiro, né? Mato Grosso do Sul, indígenas, todas as pessoas, né, que, enfim, já tombaram. Para as famílias dessas pessoas é muito importante também essa sentença, né? Não é só para a família do Gabriel, né? Não, essa família não é só para a família. Ela é uma reparação para a família do Gabriel, mas ela é importante para as outras pessoas que defendem direitos humanos no Brasil, mas para a sociedade como um todo também. Eu acho que ela é uma resposta, né, de um órgão internacional que reconhece esse contexto sistemático de ameaças e violências contra pessoas que defendem direitos no Brasil, e também da resposta do Estado, que é a impunidade, que eles chamam de impunidade estrutural em relação a esses crimes. A gente tem que lembrar que o Brasil é o terceiro país no mundo em número de assassinato de pessoas defensoras, né, e que isso ocorre, tem lugar também, né, ocorre principalmente na região amazônica, com pessoas que lutam pelo direito à terra, pelo direito ao meio ambiente, como era o caso do Gabriel Pimenta. Então, o caso de Gabriel, ele é simbólico, porque ele não é só o caso do Gabriel, ele é o caso de vários, de Gabriel, outros Gabriéis e outras Gabrielas que, né, infelizmente, ainda continuam sofrendo a mesma violência e que têm a mesma resposta do Estado brasileiro. Agora, o Estado brasileiro tem missões a cumprir agora diante, né, dessa decisão. A Corte ordenou também diversas medidas de reparação, né, Helena? Foi isso mesmo, por isso eu acho que, né, ademais da reparação individual, familiar, que é importantíssima, a gente tem uma sentença que é fortíssima em termos de o que nós chamamos de medida de não repetição, né, que são medidas de reparação que a Corte Interamericana geralmente ordena para que fatos como ocorridos nesse caso não ocorram novamente. E nesse sentido, essa sentença, recém-emitida pela Corte Interamericana, nos traz um arcabouço, né, muito forte de medidas de não repetição, que foram trabalhadas durante todo o litígio, né, sempre em coordenação e diálogo com outras organizações e outras pessoas que trabalham essa temática no Brasil e que acho que nos dão, e daí não falo, né, dão para toda a sociedade instrumentos de reivindicação de direitos e de políticas públicas para a proteção de pessoas defensoras de direitos humanos. Eu acho que esse é um ponto fortíssimo dessa sentença. Exato, e entre essas medidas, eu estou aqui, né, com a lista, né, dessas medidas, a primeira que eu estou lendo aqui é criar um grupo de trabalho com a finalidade de identificar as causas e circunstâncias geradoras da impunidade e elaborar linhas de ação que permitam superá-las. Só que neste governo atual está acontecendo exatamente o contrário, né, Helena? A gente sempre fala que essas medidas elas só conseguem ser efetivas e serem cumpridas quando a gente tem vontade política e quando a gente tem uma determinação do Estado para que elas se tornem realidade, né? E quando a gente tem um governo, né, que tem uma política contrária a essa política de proteção e, na verdade, criminaliza e estigmatiza pessoas defensoras, fica muito difícil a gente falar em uma política positiva de proteção a pessoas defensoras, né? Mas é uma ordem judicial. Eu acho que a gente tem que pensar sobre essa perspectiva, né? O nosso ordenamento jurídico reconhece não só os tratados internacionais de direitos humanos, como também as decisões desses organismos internacionais num status hierárquico superior às nossas normas internas. Então, é uma batalha dura, né? Mas eu acho que mesmo
com o contexto né, ruim que a gente possa ter para dar cumprimento, a gente tem que fazer disso um instrumento de luta, né? E eu acho que quem trabalha com direitos humanos está acostumado a brigar e a lutar pela efetivação de direitos. Mas isso nos dá mais uma arma, né? Eu acho que isso também a gente tem que ter, né, em mente, que independente do contexto a gente ganhou enquanto sociedade, enquanto coletivo de defesa de direitos, mais um instrumento de luta. Exato, e a gente tem esse resultado e por isso é importante lutar pela democracia, né, pelo Estado de Direito aqui no Brasil. E nesse momento que a gente está vivendo aqui, o período aí de eleições presidencial e também dos governos de Estado, segundo turno, é muito importante que a população tenha consciência em relação a essa luta pela democracia, né, Helena? E acho que essa sua fala é importante, porque quando a gente fala de defender direitos humanos, a gente está falando em luta pela democracia também, e luta pelo Estado de Direito. Inclusive, essa é uma constatação, né, uma conclusão da própria Corte Interamericana, no caso, que fala do papel fundamental das pessoas que defendem direitos humanos, e por isso um dever aumentado ou agravado do Estado de protegê-las, porque o seu trabalho está intrinsecamente relacionado ao fortalecimento da democracia e do Estado de Direito. Você não tem Estado de Direito, você não tem democracia enquanto você mata, enquanto você estigmatiza, enquanto você criminaliza pessoas defensoras. Não existe uma coisa sem a outra, como também não existe, né, direitos humanos sem pessoas que defendam esses direitos. Isso, e Helena, só para a gente terminar, a gente sabe que o Sergil, né, é um dos representantes justamente da família Pimenta na Corte Interamericana, inclusive o Rafael Pimenta era para estar aqui também conosco nesta conversa, mas não pôde, infelizmente. Mas conta para a gente como é que a família, né, do Gabriel Pimenta recebeu essa notícia tão importante, enfim, o que eles falaram? Eu acho que, né, é difícil a gente colocar palavras nos outros, na boca dos outros, mas eu acho que com muita alegria, né? E a família, né, infelizmente, os pais de Gabriel não estão mais vivos para receber essa notícia, apesar da luta permanente deles também para a realização de justiça. Também não está mais conosco Zé Pimenta, que era irmão do Gabriel e também um grande defensor de direitos humanos, né, que faleceu há poucos anos e era uma pessoa muito próxima a vários movimentos sociais, né, um grande líder, mas ainda temos vários irmãos, né, eles eram muitos homens na família que certamente tiveram uma semana melhor com a notícia dessa sentença e de que finalmente se reconhece a responsabilidade do Estado pela impunidade em relação ao Gabriel, mas não só isso, né? Como a gente falava, eu acho que para a família um dos pontos principais é que essa sentença não fosse, ou que esse julgamento não fosse só um julgamento para eles, que não fosse algo para a família, apesar disso ser importante, mas que fosse para a sociedade, que eles pudessem contribuir para a sociedade a partir dessa denúncia internacional. Isso eles conseguiram. Eu acho que a grande vitória, né, para a família foi a memória de Gabriel, e daí eu falo Gabriel Pimenta presente, mas também que a luta do Gabriel, a história do Gabriel, né, pudesse ser usada como um novo instrumento para a defesa dos direitos humanos no nosso país. E você como advogada, eu sinto até na sua voz, emociona, né, Helena? Você lutou tanto, né, por isso. Não, é emocionante que a gente possa, depois de tanto tempo, né, falar em Gabriel e que isso represente tanta coisa. Né, e não é um trabalho só meu, acho que a gente tem que reconhecer aqui, foram diversas pessoas, né, com tanto tempo de litígio, diversas pessoas que passaram por esse caso e que com certeza estão tão emocionadas quanto eu, né? Desde toda a equipe do Sergil que acompanha esse caso desde 2006 e da CPT também, desde o litígio internacional, mas antes também, quando eram assistentes de acusação do caso no âmbito interno, a família do Gabriel que atuou diretamente, inclusive Rafael, que estaria aqui,
né, como assistente. Então, foram tantas pessoas que trabalharam nesse caso e hoje a gente respira um pouco mais de alívio, né, de que o nosso trabalho rendeu frutos e que não são só nossos, que são da sociedade, que são, né, de todos os brasileiros e brasileiras. Helena, parabéns, viu, por sua luta, parabéns, um forte abraço, foi um prazer conversar com você, viu? Um abração mesmo, prazer foi parabéns. Meu. Muito obrigada. Até mais. Obrigada. Até mais. Falamos aqui com Helena Rocha, co-diretora do Programa para o Brasil e Conisul, do Centro pela Justiça e o Direito Internacional. O CEGIL é um dos representantes da família Pimenta na Corte Interamericana. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.